Fala galera, F11 falando, tamo aí, tamo de volta, né? Brasileirão de volta, depois dos jogos aí do Super Mundial, está voltando o Brasileirão e nós temos que conversar sobre esse retorno, porque hoje, né, neste sábado de 12 de julho de 2025, retorna o Brasileirão e retorna o Internacional em campo, o jogo hoje contra o Vitória, jogo no Beira-Rio, vamos conversar, porque a posição do Inter na tabela não é boa e a gente precisa de recuperação no Brasileiro. Então vamos conversar. Antes de mais nada, vai lá, clica no like, deixa seu like lá, ajuda o canal aqui, dá essa força. E também, se você não é inscrito, venha pra cá, pras good vibes coloradas, né? Onde a gente enverga, mas não quebra. Venha pra cá, venha pro pensamento positivo. E também acione o sino para receber notificações e faça seu comentário sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Trocar essa ideia? Então tá, solta a vinheta! Pois bem, pessoal, hoje, 16h30, né, no Beira-Rio, temos esse enfrentamento contra o Vitória da Bahia, e nesse retorno do Campeonato Brasileiro, depois da parada do Super Mundial, então o Inter retorna. E o Inter, como nós sabemos, não sei que ninguém esqueceu disso, né? Temos bem presente, o Inter, apesar de classificado em primeiro do seu grupo na Libertadores, um grupo muito difícil, né? Ter conseguido, né? E agora vai ter um enfrentamento pela Libertadores contra o Flamengo, né? Sabemos da dificuldade. Está classificado na Copa do Brasil, né? Tendo ultrapassado lá o Maracanã, né? O Inter agora tem um enfrentamento contra o Fluminense lá na Copa do Brasil. Dois times, inclusive, que estavam no Super Mundial. E o Inter agora, apesar dessa situação nesses dois torneios, no Campeonato Brasileiro, o Inter enfrentou uma tabela bem complicada, vamos dizer assim, né? Na maioria dos jogos que teve antes dessa parada pelo Brasileirão, acabou, né, nessa parada na zona de rebaixamento. Não é perto. O Inter está hoje ali, né, na 17ª posição, né? Então, ali nos 4 últimos colocados, e essa é uma situação que não condiz com o Internacional, não condiz com a história do Internacional e não condiz, né, nem com o atual elenco, apesar que podemos ter carências, podemos ter algumas críticas, podemos, né, ter algumas restrições sobre o time do Inter, mas sabemos nós que não é para estar na posição que está, né? Então esta é a realidade do momento, mas está colocado o jogo de hoje para o Inter contra o Vitória, que é o 16º colocado, com a mesma pontuação do Inter. Então o Inter hoje, com a vitória, né, ultrapassa, né, o Vitória da Bahia e acaba então já saindo dessa situação incômoda nesse primeiro momento. Claro que depois, aí nos jogos seguintes, tem que procurar se afastar, subir e se colocar numa posição muito mais condizente com o que a gente espera e com o que é o dever e a obrigação de um clube do tamanho do Internacional, né? Mas para o jogo de hoje, para esse enfrentamento, é aquele foco, né? Vamos resolver essa situação. A gente sabe que o clube grande, como o Inter, numa situação dessas, né? Se vem um tropeço, vem alguma coisa, é que nem areia movediça. A gente vai patinando, pode ir afundando ali e fica a dificuldade de sair. Então, o quanto antes nós temos que resolver essa situação para daí dar uma sequência mais positiva no campeonato. E no jogo de hoje, o Inter deu alguns retornos, né? Aproveitou essa parada para ter alguns retornos. Então o Inter deve ter, né, um retorno do Rocher, o Mercado já à disposição, Carboneiro também já à disposição, né? O Borré retomando, o Ener Valencia. Então nós temos aí algumas situações, não tenho certeza agora da situação do Vitinho, mas acredito que o Vitinho ainda demora um pouco mais, né? Temos aí também o Bernabé, que também vinha de uma lesão, com uma perspectiva muito mais longa, e acaba já estando à disposição. Não tem dúvida a respeito do jogo de hoje, mas também, né? O próprio Bruno Gomes, claro que a gente ainda tem uma expectativa mais longa, Bruno Gomes, mas ele já estava num trabalho mais adiantado de recuperação, né? Então o Inter tem aí algumas possibilidades para encabeçar. Claro, temos também, sabemos nós, de um prejuízo muito grande, que é a perda do Fernando, né? O nosso camisa 5, um jogador diferenciado, um jogador que realmente dá um outro porte, um outro tamanho pro meio de campo do Inter. Mas o Fernando, infelizmente, realmente tem uma lesão mais séria e deve estar fora da temporada, né? Então o Inter vai ter que se rearticular. A minha expectativa, como sempre, como é aqui do canal, ela é positiva, né? Ela é positiva e nós temos elementos para ter esse pensamento positivo, né? Porque com esses retornos o Inter vai ter uma formação
quase que na sua totalidade, com essa baixa do Fernando. E o Inter, então, para a vaga do Fernando, eu acredito, e eu também já tinha dito isso, acredito que sim, sei que muita gente não concorda, mas eu acho que dentro do elenco, das possibilidades, eu prefiro o Thiago Maia. Né? O Thiago Maia jogando de 5, o Thiago Maia tem esta característica, né? Ele fez carreira jogando ali, principalmente lá no Santos, no número 5, depois também no Flamengo, né? Como o primeiro homem, né? Porque ele tem um poder de marcação e tem saída de bola, tem o jogo, então o Thiago Maia ali nessa primeira função, claro que não é o Fernando, mas ele tem as características, para mim, no elenco melhores. Prefiro do que o Ronaldo, né? Sei que o Ronaldo preza muito ali, tem muito prestígio junto ao Roger, né? O Roger acabou até dando uma entrevista semana falando sobre essa questão do Ronaldo, que não entende como é que a torcida, talvez não. Nossa, claro que ele entende, ele conhece, né? Eu tenho um maior respeito pelo Roger, do conhecimento do Roger, não me atreveria aqui, né, a debater assim com o Roger, mas eu tenho o meu posicionamento. O Ronaldo ele é mais limitado nessa posição, né? Ele é bom marcador, mas ele já tem uma limitação maior. Eu vejo o Thiago Maia com mais ferramentas para esse momento. Né? A questão a partir do Thiago Maia é a colocação do Bruno Henrique numa segunda posição. E aí sim eu acho uma dificuldade que o Inter tem, nós vamos ter que repor. Apesar de nós termos lá, né, o Diego Rosa, né, tem o Luiz Otávio também para a posição, mas eu ainda acho, gostaria até de ver um pouco mais do Diego Rosa, não gosto de ser muito terminativo, com poucas oportunidades, né, mas eu acho que ainda precisaríamos ali de uma figura maior do motorzinho ali do número 8, né, com mais chegada à frente, uma recomposição, algum poder de marcação. Eu acho que o Bruno Henrique, até, né, já por ser um jogador mais veterano, apesar de ter uma condição física boa, ele não consegue dar essa característica, né? Então acho que nós podemos ter um prejuízo. Apesar que acho que para o jogo de hoje, não. Para o jogo de hoje eu acho que vai agregar bem, é um jogo mais propositivo do Inter, que o Inter deve ter o comando das ações, né? Procurar ter essa proposição de jogo e ir para cima do Vitória. O Inter para o jogo de hoje, então, a partir desse pressuposto, deve jogar com o retorno do Rocher ao gol, né? E aí com o Aguirre, lateral direita, o Vitão e o Vitor Gabriel, né, também retornando ali. E aí sim a dúvida, se joga o Bernabé, se o Bernabé já tem condições para este jogo ou fica para o próximo, ou o Ramon. Aí o Thiago Maia, Bruno Henrique, aí nós vamos ter o Wesley na direita, a princípio, o Alan Patrick para o Carboneiro esquerda e o Borré lá na frente. Essa deve ser a formação do Inter, que eu entendo que é uma formação totalmente suficiente para superar o jogo de hoje, né? E quem sabe até com alguma tranquilidade, né? Com todo o respeito ao time do Vitória, né? O Vitória também é um grande clube, né? Tá com troca de técnico, que o Vitória perdeu lá na Copa Nordeste por confiança do Sergipe e acabou daí saindo o Carini, né? E aí agora entrou o Carille, né? O Carille entrou, assumiu, né? Que é um técnico que a gente sabe que tem uma característica bem defensiva, de se estruturar na sua marcação, então ele deve fazer uma linha baixa, né, tentando ali segurar o Inter, e o Inter vai ter que saber superar e suplantar. O Inter já teve, nesse mesmo campeonato, algumas dificuldades com times que se posicionam só defensivamente, né, especulando alguma jogada. Então o Inter tem que ter cuidado. Tem que ter, primeiro, a capacidade de furar esse bloqueio e também o cuidado no contragolpe, né? Que nós já sofremos algumas vezes, tem que estar alerta para essa situação da cobertura do jogo, né? E fazer o quanto antes, se o Inter conseguir logo marcar pronto, acho que o jogo se tranquiliza um pouco mais, né? Temos essa expectativa então para o jogo de hoje. É importante que o Inter faça os 3 pontos, jogo dentro de casa. Nós vamos ter uma sequência agora de jogos teoricamente, né? Com maior possibilidade de pontuação, né? A gente fala teoricamente porque só o jogo é jogado lá no campo na hora, né? E as camisetas que estão dentro do Campeonato Brasileiro são, na sua grande parte, na sua totalidade, camisetas fortes, e a gente precisa ter o respeito ao adversário. A vitória começa por um respeito ao adversário. E ele vem nesse momento de remontagem, né, do seu elenco, o novo técnico, então a gente deve. Mas o Inter tem sim todas as ferramentas e a possibilidade, tem que fazer valer o seu mando de campo, valer a força da sua camisa, né, para superar e fazer os 3 pontos, se possível, até com algum saldo, se isso se tornar plausível dentro do jogo, mas os 3 pontos já são o suficiente para tirar a gente dessa posição
e aí a gente, na tabela, que também se avizinha, né, diferente da tabela que nós tivemos antes da parada, a gente aproveitar esses jogos, fazer valer também, né, essa força do Inter, pra gente então subir, aproveitar e subir realmente nessa tabela do Brasileirão, antes dos enfrentamentos, que aí vai ter as suas oportunidades contra o Flamengo na Libertadores e contra o Fluminense na Copa do Brasil, né? É isso, Colorado. Vamos lá, vamos torcer, vamos acreditar, vamos retomar, né? Vamos pro Beira-Rio, vamos lá dar força pro clube, força pro time, né? A gente tá numa situação difícil no Brasileirão, mas a gente tem todas as ferramentas para sair e com o apoio da torcida tudo fica mais fácil, tá bom? Então contamos isso, pensamento positivo, vamos olhar para frente, vamos acreditar na nossa camisa, acreditar nos jogadores que hoje representam o Inter e dar o crédito pro nosso técnico e pro trabalho que vem sendo feito pela comissão técnica. É isso? Então tá, tamo junto, Colorado, é isso, Dário Colorado sempre, a vitória!